Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começaria pela sua intervenção e queria dar, de facto, os parabéns às Forças Armadas Portuguesas por esse tipo de intervenções que têm feito e por continuarem a afirmar o nosso papel, através da sua ação, um pouco pelo mundo fora. Sr. Ministro, mas quero também falar de respeito institucional e quero falar de respeito por quem serve nas Forças Armadas. O Sr. Ministro, na audição anterior, falou muito nisso, no respeito que temos de ter pelas Forças Armadas, e eu tenho muito respeito por essa instituição. Mas a forma como foi afastado o comandante do Regimento de Comandos comprova que há quem não tenha respeito por essa instituição chamada Forças Armadas, neste caso pelo Exército. O Sr. Coronel Pipa de Amorim não merecia ter sido afastado da forma como foi. Estamos a falar de alguém que sempre serviu o país com profissionalismo, com lealdade, com seriedade, com dedicação, com coragem. Basta ir à internet e fazer uma pesquisa e ver o passado que tem nas Forças Armadas, no Exército, para perceber aquilo que eu digo. E não pode ser afastado da forma como foi. Eu ouvi o discurso do Coronel, teoricamente terá sido, pelo menos por notícias na comunicação social, por causa desse discurso, a quando do regresso da unidade de comandos que teve na República Centro-Africana, que teoricamente teria tido um discurso de ataques ao poder político, a jornalistas ou à instituição militar. Eu ouvi o que saiu e não foi nada disso. O que vi foi, numa altura em que o seu regimento, numa altura em que o Exército, numa altura em que os seus homens estavam a ser crucificados na praça pública, ele defendeu os seus homens, defendeu a sua unidade e defendeu com isso a instituição militar. Defendeu os valores em que acredita e da forma que entendeu ser a mais adequada e da forma correta que entendeu ser a mais correta para poder fazer essa defesa dos seus homens, não deixando também que a instituição comandos e que o Exército seja atacado na praça pública da forma como tem sido. Eu acho que isto é o que se espera de um comandante de uma unidade. Eu acho que o que se espera de um comandante de uma unidade é que haja solidariedade desse comandante para com os seus homens, que haja solidariedade da hierarquia para com esse comandante, porque é dessa forma também que se defende a instituição militar. E o que tivemos da forma como ele acabou por sair, como foi afastado do cargo que exercia, não foi nada disso, foi o contrário. E, portanto, Sr. Ministro, eu acho que não há, se achamos que não é desta forma que se afasta um homem que tanto deu ao Exército e ao país, também não é desta forma que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, e agora falta o respeito institucional, se deve dirigir à Comissão de Defesa, a deputados da Comissão de Defesa, quando estes lhe colocam um conjunto de questões através de uma pergunta ao Governo. As notícias foram tornadas públicas, não fomos nós que as tornámos públicas. Portanto, procurámos na altura saber efetivamente o que é que se tinha passado. E se o Sr. Ministro sabia o que é que tinha acontecido. E a resposta do Sr. Ministro foi: as questões de soalheiro ficam para quem as faz. Eu até tenho dúvidas e fui procurar o que é que isto quer dizer. Não sei se nos tentou ofender, como acabou de fazer na intervenção anterior, mas pronto, é o tipo de estilo, digamos assim, do Sr. Ministro. Agora, há uma coisa que eu sei. O que eu sei é que o Sr. Ministro, em democracia, tem de responder às perguntas que os deputados lhes fazem. Tem de enviar para cá os documentos que lhe são solicitados, tem de enviar a informação que é solicitada e deve fazê-lo atempadamente. E o Sr. Ministro, desde o princípio do seu mandato, desde o princípio do nosso mandato, tem tido dificuldades em cumprir aquilo que é a sua obrigação em democracia, que é prestar a informação, enviar os documentos em altura, de forma atempada, para que os deputados desta casa, neste caso os da oposição, possam fazer o seu trabalho. Mais uma vez, em relação a este caso, como já tinha acontecido em relação a um conjunto de grandes documentos que até deram origem a questões concretas de troca, de discussão muito concreta nesta Comissão, em várias reuniões que até quase que só se discutiu essa questão da omissão, da falta de envio de documentos que eram solicitados, seja do aeroporto, seja na questão enfim, numa série de tanques, etc. Mais uma vez, em relação a esta questão, já passaram mais não sei quantos meses e o Sr. Ministro continua a não responder. Com um staff tão grande, tão diligente, não há ninguém que consiga dizer ao Sr. Ministro que tem um conjunto significativo de questões concretas para responder ao Parlamento e o Sr. Ministro insiste a não responder. Portanto, a pergunta, Sr. Ministro, que lhe sou obrigado a fazer, tinha o Sr. Ministro e sou obrigado a fazê-la aqui,
é que tinha ou não tinha o Sr. Ministro da Defesa Nacional conhecimento da decisão de afastar o comandante do Regimento de Comandos e se sabe ou não sabe quais as razões efetivas que justificaram a decisão do chefe de Estado-Maior do Exército em afastar o Coronel Pipa de Amorim. Porque, Sr. Ministro, o Sr. Ministro sabe tão bem quanto eu que há muitos comandantes de unidades que acabam o seu serviço e vão para outras unidades, que são afastados, outros que são reconduzidos. Mas esta situação não foi normal, como comprova todo o alarido que se deu e tudo aquilo que foi dito e tudo aquilo que foi escrito em torno desta situação. E daí a nossa pergunta. Mas mesmo, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro entendesse que a nossa pergunta não era relevante, o Sr. Ministro tinha a obrigação, tem a obrigação em democracia de nos responder. Muito obrigado, Sr. Deputado.